Oi, gente, seja muito bem-vinda a esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda, mas pode me chamar de Duda. E nesse vídeo eu vim ajudar você a como fazer o seu planejamento semanal de maneira muito rápida e eficaz. Isso vai te garantir ter uma ideia da sua semana, seguir uma meta e ter ali clareza do que vai ser feito durante a semana. E a única coisa que você vai precisar para fazer esse planejamento é uma caneta e uma folha em branco, tá? Eu recomendo que de preferência seja uma folha sulfite, a minha tá até usada aqui na frente, pode ser uma folha sulfite de preferência. Se você não tiver folha sulfite na sua casa, pode ser uma folha de caderno também, tá? E é muito simples, eu vou te ensinar a fazer esse planejamento em 3 passos. Antes de fazer o planejamento em si, você vai dobrar essa folha aí no meio, depois vai dobrar na lateral e vai dobrar mais uma vez, de forma que essa folha ela vai ficar com 8 repartições. Eu já tinha dobrado a minha, né, aqui pra dar uma adiantada e ver se daria certo. E aí você, quando terminar essa dobragem, você vai marcar e ela vai estar com 8 repartições. Dessas 8 repartições, você vai tirar 7 repartições que vão ser para cada um dos dias da semana. E uma repartição, que vai ser a 8ª, no caso, você vai deixar de observação, tá? Depois de escrever os dias da semana, né, nós vamos começar de fato pelo planejamento, pelo primeiro passo aí do seu planejamento, que é escrever os compromissos obrigatórios que você tem. Você vai olhar aí na sua realidade quais são os compromissos obrigatórios que você tem essa semana. Então, por exemplo, trabalho, você vai escrever aí o seu horário de trabalho. E não precisa escrever como se fosse uma agenda, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não precisa fazer isso. Você vai direto ao ponto. Se você não tem tempo, você tem que economizar o máximo possível do seu tempo, de evitar ficar escrevendo essas coisas aí, né? Então você vai escrever seu horário de trabalho já de uma vez, diretão, no seco mesmo. Se é de 7 horas da manhã até as 17 horas da tarde, você vai colocar aí de 7 às 17. De 9 às 19, e assim por diante, você vai escrever aí os seus compromissos obrigatórios. Se você tem algum tipo de reunião que você precisa ir, que você é obrigado a ir, né? Algo que já está determinado que você vai anotar aqui também qual dia da semana que vai ser essa reunião. Se você tem algum outro compromisso que é obrigatório, que eu não estou lembrando aqui para citar um exemplo para você, você vai escrever nesse momento aqui todos os compromissos obrigatórios que você não pode deixar de fazer aqui durante a sua semana, de forma simples e direta. Compromisso tal, tantas horas, no dia, na terça, no sábado, no domingo, na segunda, sei lá qual dia que for, tá? Depois de escrever todos os seus compromissos obrigatórios, aqueles compromissos que você não pode faltar de jeito nenhum, você vai definir qual vai ser a meta da sua semana. Então, nesse momento, você precisa olhar para o tempo que sobrou, olhar para uma coisa que você queira fazer e se perguntar: dá para ser feito isso nesta semana? Eu vou ter tempo para fazer essa determinada coisa? Se sim, você vai colocar. Se você vê que na sua semana não vai ter tempo devido aos seus compromissos obrigatórios, deixa para a próxima ou divide essa meta entre essa semana e a próxima semana. Um exemplo: essa semana, uma coisa que eu determinei que eu quero fazer essa semana aqui, que vai ser minha meta da semana, é colocar ordem na minha casa, organizar a minha casa. É uma coisa que eu vi que é possível, então eu decidi dividir durante a semana, porque eu não consigo pegar um dia e fazer. Resolvi dividir ao longo de 6 dias as coisas que eu preciso fazer para organizar a minha casa. Então é uma meta possível, é uma meta real, é uma meta que eu vou conseguir fazer. Então você vai escolher uma meta também para sua semana que seja possível fazer durante a semana, que você veja que você realmente tem tempo para fazer. E que seja uma meta também que seja realmente importante para você, que vai ser alguma coisa que vai ser boa para você, que faz sentido para você. Então a minha meta vai ser essa. Você vai escrever a sua meta da semana nessa parte de observação, no 8º quadradinho que eu tinha falado para você que ia sobrar. Nesse 8º quadradinho você vai colocar: minha meta da semana é tal, tal, tal coisa. Beleza? E aí depois de escrever isso, você vai colocar o dia que essa meta vai ser executada. Por exemplo, aqui eu defini os dias, né? Então são 6 dias. Então essa minha meta vai ser executada essa semana de segunda a sábado. Então de segunda a sábado na parte da tarde, que é o horário que depois de ver os meus compromissos obrigatórios que eu vi que vai sobrar,
é o horário em que eu vou fazer cada uma dessas coisas aqui dentro da minha casa. Então aí você vai fazer da mesma forma aí, já colocar também o dia específico que você vai fazer essa meta. Ou dividir os dias também, já que se for uma meta muito grande, né? Você divide entre os dias aí que você vai ter com mais tempo livre, que você viu que você não vai ter tantos compromissos nesse dia, que você vai conseguir fazer isso, beleza? Terceiro passo, gente, que nós vamos fazer é colocar aí no seu planejamento semanal aquilo que é hábito, aquilo que é coisa pequena que você quer colocar na sua semana, que você quer começar a fazer, mas que não necessariamente é uma coisa que talvez vai ser feita todos os dias. Então, como você vai fazer isso? Você vai primeiro determinar quais são os hábitos que você quer colocar durante essa semana. Não recomendo que você faça muita coisa, né? Principalmente se você tem pouco tempo, seu tempo é preciosíssimo. Então, você tem que ir aos poucos, porque se você coloca muita coisa, você não vai conseguir fazer e isso vai te desanimar. Eu recomendo que no máximo você coloque 3 hábitos no máximo, tá? O meu exemplo aqui, eu coloquei leitura, coloquei corrida e coloquei estudo YouTube, que é uma coisa que eu estou querendo fazer essa semana. E para você fiscalizar isso durante a semana, você vai fazer um controle de hábitos, que é nessa parte também de observação, nesse 8º quadradinho aqui que nós deixamos, você vai colocar o primeiro hábito e você vai colocar quadradinhos referentes à quantidade de vezes que você quer executar esse hábito. Então, um exemplo, eu coloquei aqui leitura. Leitura é uma coisa que eu quero fazer durante essa semana todos os dias. Então, eu coloquei 7 quadradinhos. E conforme eu for fazendo, eu vou ir marcando esses quadradinhos aí também, que é um sinal de que eu estou cumprindo aquilo que eu disse, né? Aqui, no outro, por exemplo, a corrida. A corrida eu sei que eu não vou conseguir ir lá, eu sei que eu não vou conseguir caminhar muitas vezes durante a semana. Então, qual a minha meta dessa semana? Caminhar 2 vezes. Então, eu coloquei aqui 2 quadradinhos aqui, referente às 2 vezes em que eu quero caminhar essa semana. O outro hábito é o estudo aqui do YouTube, da plataforma, do algoritmo, que eu quero fazer, que eu coloquei também que eu quero estudar pelo menos 2 vezes. Coloquei os dias referentes aqui também, que eu quero fazer cada uma dessas coisas, mas você pode colocar, eu recomendo que você coloque, mas se você teve um tempo livre, por exemplo, eu coloquei do estudo do YouTube na 4ª e na 6ª, que é os dias em que eu vi que eu vou conseguir fazer de fato. Mas se aconteceu alguma coisa que eu consegui ter tempo livre antes, nada me impede de fazer antes. Então, quando eu fizer, eu vou marcar lá no quadradinho que está feito. Mas isso, fazendo isso, vai te ajudar a ter uma ordem ali na sua semana, a começar a colocar coisas que vão te fazer bem, que são coisas boas para você, de maneira muito sutil e muito rápida na sua rotina, tá? Para quem não viu, eu até tô fazendo um controle de hábitos numa outra folha, mas eu resolvi fazer para vocês esse planejamento da semana, que eu vi que eu precisava também de fazer um planejamento essa semana para ver como que seria a minha semana melhor, além do planejamento mensal, que quem não viu o vídeo, eu recomendo que você veja o vídeo também que eu fiz aqui de planejamento mensal, que vai te ajudar muito também a fazer o planejamento mensal. Mas eu resolvi fazer aqui esse planejamento semanal para ajudar vocês, que eu sei que é uma dúvida, que muita gente não tem tempo para ficar demorando fazer o planejamento, e porque eu também precisava de fazer algo aqui mais um pouquinho mais trabalhado para essa semana. E esse é o melhor jeito de você se planejar sem gastar muito tempo, de maneira eficiente e de maneira que você vai conseguir olhar para a sua semana e vai conseguir ver se eu estou cumprindo ou não. Uma coisa que eu recomendo para te ajudar nisso é conforme for fazendo os compromissos que você vai riscando. Então, por exemplo, aqui você conseguiu ir no seu trabalho, você risca. Você conseguiu ir na sua reunião, você risca. Que aí você vai ver aquilo que você fez e aquilo que ainda falta para fazer. Se você fizer também alguma coisa que não estava escrito aqui, eu te recomendo pegar uma caneta de cor diferente depois e anotar, porque também quando você for fazer sua revisão semanal depois, você vai conseguir ver as coisas que foram feitas que talvez nem estavam aí na sua agenda para serem feitas, mas que você também conseguiu fazer. Então, deixa aí também anotado, né? Ter uma caneta aí extra de outra cor ou um lápis que seja, para você ir anotando aquilo que for fazendo a mais na sua semana, né? E sobre isso eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre revisão semanal, então depois que passar a sua semana, faça esse planejamento hoje, agora, quando você estiver vendo esse vídeo, eu nem coloquei a data aqui, para que quando você ver esse vídeo, você faça esse planejamento. Então assim que você fizer esse planejamento, depois que passar uma semana, você vai fazer a revisão desse planejamento.
E eu tenho um vídeo aqui também de como você pode fazer sua revisão semanal. Eu vou deixar recomendado aqui no final do vídeo para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei aqui de baixo. E se você não for inscrito do canal, não se esquece de se inscrever aqui no canal também, porque isso me ajuda a entender que você gosta de vídeos assim que eu posso estar trazendo mais. Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!